Tudo bem? Me perdoe pelo sumiço. Se eu falasse antes, você certamente não iria me ouvir. De tão pé da vida que você pode estar neste momento ainda. Imagine logo depois da partida, que terminou com um baile do Independente Del Valle para cima do São Paulo. Grande abraço para você, legal que você esteja aqui. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. É legal ter mais gente compartilhando com a gente aqui, tá bom? A gente estava refletindo por aqui. Introspectivo eu estava. Qual jogador do São Paulo hoje teria condição de ser titular do time equatoriano, do Independente Del Valle? Talvez nenhum, talvez qualquer um. Eu explico. É que esse time é muito bom individualmente, mas também é muito bom no conjunto. Há uma filosofia trabalhada no Independente Del Valle. Qual seja a filosofia? O mesmo estilo, o mesmo padrão de jogo adotado no time profissional é repassado de cima para baixo para as categorias de base. Isso significa o quê? Qualquer jogador que venha da base do time do Independiente, que venha da base de Cotia deles, qualquer jogador se adapta rapidamente ao esquema de jogo. Resultado, o Independente Del Valle está na Libertadores de 2023, está como campeão, bicampeão agora da Copa Sul-Americana. O São Paulo tentava o bi também, depois de 10 anos. E também está o Independente Del Valle na final da Recopa Sul-Americana, contra o Atlético Paranaense ou contra o Flamengo. E o São Paulo? O São Paulo está praticamente na estaca zero. A premiação do São Paulo foi de 5 milhões de reais pelo vice-campeonato. A premiação para o Independente Del Valle pelo título, 27 milhões. Quase nenhuma diferença, né? Pois é. Mas tem um outro lado dessa moeda. O título da Copa Sul-Americana para o São Paulo poderia ser enganoso. Poderia dar a falsa impressão de que está tudo caminhando certo, nos trilhos, direitinho, e que aqueles anos de desmandos administrativos, técnicos e financeiros, eles já não estariam pesando mais. Mentira, está pesando e muito. Esse time do São Paulo não mostrou em nenhum momento uma capacidade individual, tática, técnica, para que conseguisse vencer o Independente Del Valle. O resultado foi para lá de justo. Para lá de justo. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre esse futuro próximo do São Paulo. Futuro próximo porque são 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. E existem ainda pequenos, grandes objetivos pela frente. Te surpreendeu a derrota do São Paulo para o Independente Del Valle lá em Córdoba? Havia, claro, a esperança do torcedor do São Paulo. Mas a gente não pode se enganar e nem enganar a lógica. E a lógica prevaleceu. Vamos lá. Do time que estava na Copa do Brasil, do time que ficou com o vice-campeonato sul-americano, do time que foi vice-campeão paulista, dando a falsa impressão de que poderia vir o título ali, do time que sonhava, pelo menos com o grupo alto lá do Campeonato Brasileiro, sobrou pouca coisa. Sobrou uma tentativa de classificação para a pré-Libertadores, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Pode ser o fim para o Rogério Ceni, que havia não prometido, mas havia dito em entrevistas coletivas anteriores de que poderia entregar o cargo para que chegasse alguém com chance de título. O São Paulo merece título, todo mundo sabe disso. Não coloco a culpa no Rogério Ceni, não. Com a grana que o São Paulo tinha, não veio em nenhum instante o que ele pediu desde o início. Atacantes rápidos, bons no 1 contra 1, atacantes de ponta, esses caras não vieram. E o Rogério Ceni tentou se virar com o que deu. E algumas contratações simplesmente decepcionaram.
Sem falar que no jogo final praticamente ninguém apareceu. Luciano sumiu, Diego Costa foi lamentável, talvez um pouquinho melhor o Felipe Alves com defesas importantes, tentou salvar o que deu. O Calleri brigando bastante, mas numa fase muito ruim, aliás estranho, o Jonathan Calleri praticamente sumiu. Pode ser o fim, agora chegando dezembro de 2022, pode ser o fim para vários jogadores do time do São Paulo. Entre eles o experiente Miranda, tem também o experiente Rafinha, de quem o Rogério Ceni gosta bastante, tem Andrés Colorado, que a bem da verdade acabou fazendo muito pouco perto do que se esperava, o atacante Éder, veterano também, e o Igor Gomes, que agora em outubro tem o contrato vencendo, não se sabe se ele vai assinar uma prorrogação com o São Paulo ou estará livre para assinar um pré-contrato. Em Córdoba, no último sábado, o São Paulo perdeu muito, e o Rogério Ceni fala um pouco do muito que o São Paulo perdeu. Vamos lá, Rogério. Era um dia muito importante na história do clube, onde nós poderíamos ter mudado essa década que vem de luta, mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquistas. A gente lamenta muito também o torcedor que viajou até aqui de várias maneiras e com muitas dificuldades, compareceu e num número muito legal de torcedores, incentivou, cantou até o fim e não sai daqui com títulos, sai chateado, tem uma volta toda para fazer. Isso é o que mais dói pra gente, né? Os caras que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão. Uma coisa que nós vamos analisar nos próximos dias para ir jogar o Campeonato Brasileiro, esse primeiro jogo que nós temos aí. Nós temos um jogo adiado e nós temos o jogo já contra o Botafogo. Vamos analisar com calma. Visivelmente abatido o Rogério Ceni, que teria a chance e perdeu essa chance de conquistar o primeiro título dirigindo o seu clube do coração. Rogério Ceni falando agora sobre essa sequência do São Paulo. Vai ter que achar em algum lugar uma motivação especial para seguir o caminho nas 10 rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro. Rogério. Nós temos 10 jogos de Campeonato Brasileiro, apesar de não haver possibilidade de título, nós temos que tentar fazer o máximo de pontos possíveis. O clube tem que tentar fazer o máximo de pontos possíveis para tentar uma vaga numa pré-Libertadores para o próximo ano. Caso contrário, começa um 2023 exatamente da maneira como foi 2022, ou seja, praticamente um ano que ficou, por mais que você tenha chegado à semifinal de Copa do Brasil, final de Campeonato Paulista, final de Sul-Americana, fica um ano talvez financeiramente relativamente bom para o clube, mas fora isso, fica mais um ano que nós não conseguimos progredir. É isso, lutou e não saiu do lugar. Nadou e morreu na praia. Miseravelmente, se der tudo certo na temporada seguinte, 2023, aí já serão 11 anos de fila à busca de um título internacional. Para o time que é o maior vencedor do futebol brasileiro em títulos internacionais é muito pouco. O São Paulo caiu em um momento que precisava estar melhor, precisava ter aproveitado o vácuo. As equipes adversárias não estavam ainda tão estruturadas como estão hoje. Muito difícil o São Paulo competir com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo e outras tantas. Do jeito que a coisa está indo, é muito difícil. Faltam agora 10 jogos para terminar o campeonato. Os adversários que o São Paulo ainda tem pela frente. Jogo remarcado contra o Coritiba, América Mineiro, Botafogo, Palmeiras, Juventude, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional e na última rodada o Goiás, jogando em Goiânia. É preciso fazer conta. Será que o São Paulo chega ao menos na pré-Libertadores ou estará de volta na Sul-Americana no ano que vem? É muito pequena, mas existe a chance do rebaixamento.
É claro que o time venceu as 2 últimas partidas no Campeonato Brasileiro, isso deu um certo alívio, mas está meio nocauteado o São Paulo. O Rogério Ceni está meio em baixa astral, não se sabe se o Rogério vai continuar ou não. Eu já ouço que ele pediu para sair, mas que o presidente Júlio Casares está segurando. Aliás, mudaram o estatuto para o presidente conseguir se candidatar à reeleição. Ou seja, está um ninho de rato o São Paulo. Vai precisar de muita paciência do torcedor, que, aliás, merece um capítulo à parte. Apoiou, apesar da dificuldade, o Rogério falou aí, lá em Córdoba, na Argentina, e não preciso nem falar no estádio do Morumbi durante toda essa temporada, e também foi assim na reta final do ano passado. Pessoal, bola para frente, vamos ver o que acontece nos próximos instantes, nos próximos dias, nas próximas horas, porque o São Paulo está uma interrogação deste tamanho, nem cabe no vídeo, deste tamanho. Que coisa, hein? Um gigante que resolveu adormecer. Frutos dos desmandos. A gente fica por aqui. Beijo no seu coração, até a próxima. Valeu, boa semana. Tchau.